galera, Fred Martins aqui falando e hoje eu quero trazer pra você a principal estratégia que me fez ter resultados de verdade dentro do mercado financeiro. Então se você também quer saber como se faz, você chega e vai ficar abismado de tão simples que é, beleza? Então fica ligado, roda a vinheta e bora pra cima! Fala traders e futuros traders, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês como operar suporte e resistência na prática, beleza? Estamos aqui com um ativo financeiro hoje, dia 11 de março, às 16 horas, de Euro USD, certo? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente faz as nossas marcações de suporte e resistência e como que você opera na prática. Vou colocar ele aqui no time frame de 5 minutos, onde inicialmente é um tempo gráfico que eu gosto bastante de operar. E o suporte, a base de suporte e resistência consiste no quê? Ela consiste de você buscar os suportes, ou seja, são os fundos, qual que é o limite mínimo que o preço atinge, e buscar as resistências, ou seja, qual que é aquele preço que ao atingir, geralmente o ativo acaba resistindo e não continua a subir, certo? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, a gente pegou uma operação aqui, vou trazer aqui que vocês vão conseguir entender, aonde aqui anteriormente havia sido um suporte, e ao tocar novamente a gente pegou uma operação de put, tá vendo? Foi um suporte aqui, tocou novamente a gente pegou uma operação de put e finalizamos aqui então positivo, obtendo vitória na nossa operação, certo? Deixa eu voltar aqui para 1 minuto, que a gente pegou na verdade a operação para 1 minuto, vai ficar até mais fácil, ó. Aqui é uma zona de resistência, tá vendo? Onde anteriormente ela já havia sido suporte, ó, já foi resistência, já foi suporte. E aí então, quando ela tocou aqui, nós pegamos uma operação de venda, uma operação para baixo, o que de fato aconteceu aqui, o ativo retraiu e nós finalizamos com a operação positiva, certo? Então vamos lá. Suporte e resistência consiste em você identificar os preços máximos atingidos e os preços mínimos, certo? Eles existem vários, não é apenas um suporte e uma resistência. Ele encontra vários suportes e várias resistências. Eu sempre indico para poder operar na prática, você encontrar pelo menos 2 topos mais altos e 2 fundos, certo? E você olhar no passado do ativo, vamos mudar aqui, ó, tá 1 minuto o time frame, vamos mudar para 5. Você olhar lá no passado do ativo, se teve outros momentos que esse preço foi respeitado. Vamos pegar esse daqui de cima, por exemplo, ó. Ele rompeu esse preço, aí ele veio, tocou, formando aqui então um suporte, tocou novamente, tá vendo como ele respeitou? Subiu, tocou novamente e continuou subindo. Então ele passou lá na frente, passou vários tempos, aí ele veio, fez um falso rompimento, ó, tocou, desceu e subiu novamente. Ele tocou nessa linha de baixo, que depois foi respeitada aqui e foi respeitada aqui, formando um suporte. E lá atrás, vamos verificar se lá atrás ele havia toques nessa região. Olha aqui. Lá atrás ele foi aqui resistência. Vamos voltar mais para trás do ativo. Vou mudar o tempo aqui para 1 hora. Fica mais fácil. Ah não, aí lá atrás ele já passou, ele ficou mais abaixo. Mas aqui dá pra gente poder ver bem claro, vou voltar aqui para 5 minutos, que ali são zonas que geralmente são respeitadas. Um exemplo, aqui ele está tocando aqui nesse momento, nessa parte que é um suporte, tornando consequentemente também uma resistência, porque todo suporte ele tende a ser posteriormente uma resistência e assim vice-versa. Por exemplo, se a gente estivesse analisando aqui, ó, quando ele desceu, ele rompeu a parte de suporte. Quando ele toca novamente tentando subir e não consegue, esse ponto aqui ele se torna um ponto de pullback. Como assim, Fred, pullback? É um ponto que ele era suporte e agora ele se torna resistência, ou vice-versa. Era resistência e agora se torna um suporte, dando então embasamento para a continuidade da tendência, ou seja, ele veio e rompeu. Quando ele toca novamente, ele vai continuar a tendência, que nesse momento é uma tendência de queda. Beleza? Então, basicamente, suporte e resistência funciona dessa maneira e nós operamos. Quando tocar no fundo, nós vendemos.
Quando tocar no topo, nós vendemos. E quando toca no fundo, nós compramos. Beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui na prática. Vamos ver se a gente acha alguma oportunidade. E aí nós vamos estar fazendo uma operação 100% com suporte e resistência. Deixa eu abrir aqui outros pares de moeda. Vamos tirar aqui o zoom para poder ver. Ó, aqui, por exemplo, ó, aqui é um suporte, tá vendo? Pois ela já foi tocada ali várias vezes. E aqui é uma resistência, ó. Foi tocado aqui, foi tocado aqui. Quando ela tocou aqui, ela respeitou, ou seja, aqui era um suporte e foi rompido agora. Então, ou seja, aqui, por exemplo, esse ponto é um ponto estratégico muito legal para poder pegar uma operação. Tanto esse para venda, quanto esse para compra. Então, ou seja, se esse ativo nosso tocar aqui, nós vamos executar uma venda. Se ele tocar aqui, nós vamos executar, então, uma compra. Beleza? Definimos aqui um alerta, onde você pode vir com o mouse aqui do ladinho. E clica aqui, ó, Create Alert, e ele vai criar um alerta. Ou seja, quando o ativo estiver chegando próximo daquele valor, ele vai te dar uma notificação, falando que está chegando próximo daquele valor. E então você pode ficar atento para executar a sua operação. Ó, ele chegou pertinho, ainda não chegou a tocar. Talvez pode ser que se nessa próxima vela ele descer e tocar, a gente faça aqui então uma operação. Beleza? Vamos pegar aqui EURUSD, identificar se nós temos outras zonas de suporte e resistência. Ó, aqui é uma zona de suporte e resistência, tá vendo que ela tocou aqui e foi respeitada, tocou aqui novamente e foi respeitada. E ela está caminhando aqui, brigando entre esse meio termo. Então a mesma coisa, vou definir aqui um alerta, se ele tocar aqui nós vamos executar uma venda, dependendo de como tiver o ativo, e se ele tocar aqui nós vamos realizar uma compra, certo? Vamos aguardar, ó, o SDJPY tocou. Como ele tocou aqui nesse suporte, ó, vou tirar o zoom e vou olhar se ele tem algum suporte mais fundo. Ele tem esse e tem esse de baixo, pode ser que ele venha aqui embaixo, mas a gente vai fazer uma compra aqui nesse momento, pegando para a próxima vela. Por que, Fred? Porque ele tocou no suporte e pode agora então retrair. E se essa daqui perder, Fred? Se essa daqui perder e ele respeitar esse próximo suporte, a gente pode então abrir uma operação com martingale, certo? Porque geralmente é muito difícil ele romper 2, 3 suportes assim de uma vez só. Ele testa um, se um não respeitou, geralmente ele busca o próximo. Que o próximo no caso é esse daqui, ó. Onde foi o preço mínimo aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai aguardar aqui, vamos ver como que vai finalizar essa operação. Se finalizar negativa, nós vamos fazer para a próxima, porque ele está próximo da zona aqui de suporte, onde ele pode então fazer a reversão. Para preparar a próxima, quando falta os últimos 30 segundos, eu venho aqui, clico em nova opção, ajusto o valor, no caso a minha primeira foi de 2, então essa será de 4. E aos 31 segundos eu faço a operação, pegando então na abertura da próxima vela, certo? Como é esse caso aqui, ó, EURUSD lá, tá dando toque e deu o alertazinho aqui pra gente. Ó, tá vendo? Tocou a resistência, só que ele tocou e continua subindo. Pode ser que ele busque essa zona aqui, ó, de pullback. Se ele ficar aqui, dá pra gente pegar uma operação. Se ele subir mais, não entramos, por quê? Porque provavelmente ele vai buscar esse topo mais alto. Arrastar a linha aqui pra vocês verem. Aí provavelmente ele busca esse daqui. Se ele tocar aqui e ficar aqui próximo, dá pra gente pegar uma próxima operação aqui para baixo. Vamos aguardar aqui então, vamos ver como vai ser o resultado. Ó, aqui ele tocou no fundo, deixou um pavio e inicialmente está respeitando. Vamos ver se ele finalizar aqui abaixo desse fundo, aí a gente não opera mais. Olha lá, está abaixo do fundo, então a gente não vai operar. Vamos aguardar a oportunidade lá do EURUSD. É até legal que aconteça esses lotes para que vocês entendam que o mercado financeiro, a análise gráfica é algo que vai ajudar você a embasar suas entradas. Mas nunca, nunca, nunca existe uma entrada 100% certeira. Você vai analisar e buscar reduzir o risco e a probabilidade de dar errado. Mas sempre há a hipótese de dar positivo ou negativo o resultado da operação.
Como nós perdemos 2 e perdemos 4, essa próxima operação nós vamos fazer com o valor de R$12, que é o dobro das duas. Soma de 2 com 4 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Por quê, Fred? Porque se a gente ganhar aqui, ó, nós vamos ganhar 10,45. Recuperando os 6 que havíamos perdido e ainda ficando com 4,45 de lucro. Certo? Então no segundo 31, como ela está próxima aqui, ó, da zona de resistência, nós vamos fazer uma operação para baixo. Pegando para a abertura da próxima vela. Vocês podem ver que a gente pegou bem quase no pezinho aqui da abertura. Teve um pequeno delay aqui da corretora, mas foi próximo aqui do que a gente estava esperando. Certo? Tem uma zona também que é uma zona de pullback, como vocês podem ver lá. Ó. Anteriormente ele foi resistência, foi suporte, foi resistência. Aqui também foi resistência, aqui foi resistência. E agora ele pode respeitar sendo também uma resistência. Vamos aguardar para ver se ele vai respeitar ou não. Fred, se ele não respeitar, o que você faz? Eu abro a minha quarta e última operação, que seria o meu terceiro martingale, com o valor dobrado novamente. Que daí seria 24. Nós vamos aguardar aqui que eu acredito que finalize positivo. Prontinho. Pegamos aqui, obtivemos então uma vitória, operando basicamente com suporte e resistência, 10,45. Havíamos perdido 6, então finalizamos aqui com 10,45, ou seja, repusemos esse 6 que estava negativo, obtendo então 4,45 de lucro. E aí aguardamos e vamos para a próxima operação. Conseguiram entender o conceito de suporte e resistência? Ó, como vocês podem ver, ó, ele não respeitou nesse, nem nesse, mas respeitou no próximo. Vamos ver lá se ele estava respeitando algum fundo anterior. Vamos mudar para o tempo de 5 minutos. E vamos puxar aqui para poder ver. Ó, ele veio até... Vamos colocar na pontinha dele, até aqui. Ó, respeitou exatamente esse fundo aqui anterior. Tá vendo aqui, ó? Exatamente igual. Foi bem no toquezinho do pavio. E aqui também bem no toquezinho do pavio. Certo? Então, isso é um princípio que ele pode te dar um embasamento. Por quê? Porque ele mostra os pontos de possível reversão, aonde o preço pode parar de cair e aonde o preço pode parar de subir. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, vai deixando logo seu joinha aí, deixa o seu comentário se você gostou desse tipo de vídeo ou qualquer outra dica ou sugestão e algum tema que você quer que a gente aborde aqui. E fiquem ligados e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixa aquele curtir. Valeu!